Sejam bem-vindos, queridos ouvintes e telespectadores da rádio O Imparcial. Eu me chamo Marlan Levi e hoje a gente está aqui com um convidado super especial para falar do esporte, do automobilismo, do rally. Ele, Fábio Cadastro, que representa aí o Maranhão, o Brasil, dentro, não diria das pistas, né, mas dentro dos percursos ali do rally, na areia mesmo, Nas dirigindo o trilhas. motor. Como você está, meu amigo? É um prazer estar aqui com você, Marvi, né? E aqui nos ouvintes do Imparcial, isso é bom poder falar do nosso esporte, que já tem aí mais de 30 anos aí, que é o rally, tanto de moto como de carro. Minha trajetória é essa, é correr rally e hoje trabalhar correndo rally. A gente tá para ser profissional, mas ainda não é. E eu queria saber ali como começou essa tua trajetória, de onde que vem essa paixão, né, pelos motores, pelo rally. É algo que vem desde criança ou você foi se encontrando durante a vida, foi percebendo que tinha um talento, um dom para isso? Como que foi esse início da tua trajetória no rally? Olha, tudo iniciou na minha época, quando eu tinha 15 anos, hoje eu tô com 59, andando de bicicleta, e a minha bicicleta não era de rua, era bicicross. Na época a gente tinha as BMX, enfim. Então a gente não ia pro asfalto, a gente já ia pra trilha andar de bike, de bicicleta cross. Fazia nossas pistas, pulava de cross, tá? Começou por aí. Quando a gente passou para moto, já com 18 anos de idade, a gente já comprou a moto não de rua, já compramos as motos TT e Yamaha. Quem é da minha época vai conhecer quais são essas motos, umas TT 125, para fazer trilha. O que que era a trilha da gente? A gente fazia o percurso como se fosse um motocross, só que não tinha as rampas e voltava. E depois surgiu o motocross, que eu comecei a correr mais pouco, vendo a galera correndo, dando salto, mas aí já era uma coisa mais perigosa. Eu não tinha essa habilidade ainda do motocross e passei para o enduro. O que que é um enduro? É moto com a navegação. E aí não tinha essa modalidade no Maranhão, mas já havia 10 anos que o Piauí estava fazendo enduro, que era o Será Pior, Pior Será. Sai do Ceará, é Pior Será. E sai do Piauí, é Pior Será. E sai do Ceará, é Será Pior. Aí já tinha isso de moto. E como a gente não tinha experiência de correr enduro, que é um rally de regularidade, a gente passou a andar direto de moto lá, competindo pelo Maranhão. Não tive grandes prêmios, porque eu não era tão bom e não tinha essa coisa aqui. Mas a gente continuou na moto. E quando surgiu pela primeira vez, em 96, ou foi 90, não, 96, surgiu o carro lá de regularidade. Quando surgiu o carro, eu disse, ixi, agora dá para mim, porque eu sou jipeiro, eu já era jipeiro, eu andava de moto e fazia trilha de Jeep Willys. Eu ia para a faculdade de Jeep Willys, no final de semana eu subia as dunas, ia pela Ponta da Areia, tudo a gente podia andar na época. Sim. E aí passei a fazer trilha. Quando eu fui para concorrer, eu corri no Suzuki Samurai, que era um 4x4 Jeep, ótimo por rally. Nós fomos competir e fomos quinto lugar. Isso já representando o Maranhão, eu bancando todo esse rally. Não tinha patrocínio. Às vezes um amigo dava um pneu, botava o nome e tal, mas e na inscrição. Aí quando eu voltei, eles fizeram o Será Peão. Ceará, Piauí e Maranhão. E como ia terminar aqui em 96, eu digo, pronto, chegou a minha vez. Viu a oportunidade de ouro. Mas veja bem, eu já tinha vindo do carro Suzuki Samurai. E na época, o Intercar me chamou e a gente fez uma negociação de entrar numa L200 de rua, 4x4, para correr esse Serapião. Eu aceitei. Eu disse, não, eu aceito o carro, nós vamos correr nesse carro e quando eu voltar, fica em exposição. Fiz o rally, ficamos em quarto lugar nessa época. E assim, com muito medo, poderia ter sido melhor, mas como o carro era meu, de rua, eu estava com medo de quebrar. Então eu fui no que eu podia fazer para não quebrar. E consegui um quarto lugar, um pódio, e que foi o primeiro pódio do Maranhão, um piloto patrocinado chegando a um pódio com um carro importado, que na época era importado, a L200 vinha da Argentina, e mostrou bom para o patrocinador que vendeu não sei quantos L200 logo depois desse rally.
E isso aí foi a minha primeira participação. E em seguida, eu fui correr de indoor. A conversa é grande, porque quando chegou em 2011, eu já estava competindo indoor. O que é o rally indoor? É um circuito montado dentro de uma área fechada, onde corre dois carros de um lado. Ele corre de um lado, eu corro do outro. Depois faz outra volta, inverte o lado, soma os dois tempos, vê quem é um campeão. E eu fui campeão brasileiro em 2011, patrocinado pela Taguatou, que era patrocinadora da Troller, que era a revenda da Troller. Eu já tinha saído da Mitsubishi, indo para a Troller para correr o indoor. Fui campeão brasileiro. Aí o primeiro piloto do Maranhão, campeão brasileiro em 2011, de rally indoor. Abriu o caminho para onde? Sertões. Quando eu cheguei nos Sertões para correr, foi através de um convite da Troller. Você não quer correr pela Troller nos Sertões? Eu digo, quero, mas eu não tenho experiência. Ah, então, pô, vamos ver como é que é. Mas me cozinharam um pouco. Mas para eu não ficar fora dos Sertões, porque ele já tinha o segundo piloto, Sim. eles me botaram na F350, que era da Ford. Na época, a Troller tinha sido vendido para a Ford, não sei se você soube. Ela foi vendida para a Ford e ficou sendo fabricada pela Ford. Para eu não ficar de fora, eles me botaram uma F350, que é uma categoria que existia nos Sertões, que era a categoria caminhões. Aí tinha duas modalidades, caminhões leves e pesado. Eu fui nos caminhões leves. E teve uma história engraçada, que eu nunca tinha corrido caminhão, nem tinha carteira, eu tive de tirar minha carteira de caminhão para ir correr o rally. Quando eu disse pro cara, rapaz, eu nunca andei de caminhão. Ele disse, rapaz, pois então entra aí, corre sozinho, vamos ver teu tempo. Ele não teve nem coragem de ir comigo. E a confiança, teve algum momento que tu pensou assim, rapaz, será que é perigoso? Ou realmente a confiança estava em cima, a vontade era muito A grande? vontade de participar, é isso que eu digo para os pilotos. Vontade de participar, todo cara que faz rally, o sonho dele é ir para os Sertões. E quem vai para os Sertões, o sonho dele é ir para o Dakar. Então, eu estou no sonho do Dakar. Eu já tenho história nos Sertões. E eu não vou parar. Porque o último o campeão dos Sertões, ano passado, ele tinha 72 anos, eu tenho 59. Então, eu ainda tenho muita história aí para dar para o Maranhão e para o esporte de rally. E sobre essa sua história, você é conhecido como Highlander dos Sertões por ter competido em todas as modalidades do rally. Eu queria saber, como uma pessoa leiga, não conheço muito sobre o esporte em si, quais são todas as modalidades do rally e qual você mais se identifica, qual é mais, eu não diria que prazerosa, porque eu acredito que todas são prazerosas para quem ama competir, ama o automobilismo, ama motores, mas qual é a modalidade que você se sente mais confortável em competir e qual a mais desafiadora para você? Bom, eu vou começar pelas categorias, certo? Os Sertões, eu vou falar um pouco do que é os Sertões. É uma modalidade, os Sertões, é a Cross Country, que hoje chama Rally Cross Country. Por quê? Porque é só velocidade. O rally de regularidade, ele já está dizendo, rally de regularidade, ele dá o ponto certo para você passar em cada lugar. É uma ponte, eu tenho que passar em 2 horas e 20 minutos. Se eu não passar certinho, se eu passar atrasado, eu perco o ponto. Se eu passar adiantado, eu dobro o ponto perdido. Então, isso é regularidade. Então, você precisa do navegador, tá todo o tempo, não pode correr muito, tem que diminuir, não pode estar muito... Já os Sertões, não. Bateu o cronômetro, ele só para no final. Quem fizer em menos tempo, tá ganhando. E a gente larga de 1 em 1 minuto. O carro larga, 1 minuto depois eu largo, 1 minuto depois o outro larga, e a gente fica naquela distância. Se todo mundo chegar 1 minuto e 1 minuto, todo mundo empatou no tempo. Mas se eu alcançar esse 1 minuto e passar dele, eu tô 1 minuto na frente do outro. E isso a gente consegue saber porque a gente vai ultrapassando os caras, os concorrentes, e a gente está vendo quem está andando bem. Detalhe sobre tempo, nós corremos 5 horas e meia num rally, 350 quilômetros. Eu ganhei do cara por 11 segundos. Caramba. Eu 5 horas e não sei quantos minutos, 11 segundos.
Ele chegou 11 segundos atrás. Essa distância de competidores, ela costuma ser uma distância longa, assim, em relação ao resultado? Ou é sempre um detalhe mínimo? É Como é que é mínimo. esse É resultado? assim, como a gente larga de 1 em 1 minuto, os carros são preparados, as categorias de carro. Vou falar de moto, todos têm suas categorias. A minha é Ultimation Pro, Ultimation T1. Aí tem as outras categorias, T1+, não sei o que, Super Production. Então, a gente vai falando das categorias. As categorias, ela tira os motores ali, ó. Motor de não sei quantas cilindradas, de 300 cilindradas, de 1000 cilindradas, e aí vai embora. Quanto maior, eles vão correr com o maior. E a gente vai correr com as menores. Na minha categoria, os carros era limitado. Era 270 cavalos. Então, todo mundo estava com motor igual. E aí a gente anda igual. Tanto que dá essa diferença pouca. Mas quando um carro está andando muito lento pelo pilotagem ou pelo motor quebrado ou alguma coisa quebrada, a gente passa e deixa 10, 15, meia hora do carro. Então é isso. A gente tem que andar com o carro sempre preparado e igual a todos que estão na nossa categoria. Qual modalidade, assim, a categoria que você acha que é mais difícil, mais desafiadora? E por quê? Por que que é mais desafiador? Quais são as complicações em relação a isso? As categorias começaram em 2013, quando eu comecei, era caminhão, depois moto, quadriciclo e carro. Hoje, agora, mudou. Caminhão não existe mais. Só existe moto, quadriciclo, UTV, que entrou, não tinha, e carro agora. Então, desses 4 veículos, né, no caso, que correm, eles têm as categorias deles. Moto, aí tem a categoria inicial, a CR, e vai por diante. As outras, carro, a mesma coisa, moto, a mesma coisa, quadriciclo. Quadriciclo não, é só uma categoria. Então, quando eu corri de caminhão, em seguida, logo eu corri de carro, no ano seguinte. Então, eu já estava com uma categoria feita, 2 categorias feitas. E aí eu fui terceiro lugar no trolley, que eu passei a ser segundo piloto da trolley. O primeiro maranhense, em 2013, piloto de uma fábrica a nível nacional, que me deixou como segundo piloto e eu fiz bonito que eu fiquei em terceiro lugar. Que nessa época era uma Mitsubishi Pajero que ficou em primeiro, o primeiro piloto da trolley ficou em segundo, que ele estava de carro novo e eu estava no carro que já tinha 2 anos. É como Fórmula 1, a gente vai entrando de pouco, né? E aí a gente chegou. Já chegou com os pés na porta. Aí quando eu peguei esse terceiro lugar e vi que a TR4 era campeã e não quebrava, a gente passou para correr pela Mitsubishi. Aí a gente foi Mitsubishi TR4, onde a gente fez vice-campeonato. E nos outros anos, terceiro, quarto, eu corri 4 anos de TR4 com o João Afro, navegador. E aí, foi quando eu fui campeão brasileiro de TR4 no segundo maior rally do Brasil, que era o RN, para você ver como a história é grande do Maranhão no rally. Ficamos em primeiro lugar, fui campeão do RN, mas eu destruí o carro para ser campeão. E não consegui dinheiro para consertar o carro. O dinheiro que eu consegui foi para andar de moto. E meu sonho sempre foi andar de moto. Você falou que qual é a melhor categoria para você, que você mais... Teoricamente, eu gosto mesmo é de moto. Eu gosto de moto, de correr de moto. E corri de moto, mas eu sofri um acidente em 2019, perfurei o pulmão na 8ª etapa, e essa etapa, a 8ª, ainda me deixou de fora de 2 etapas e ainda fiquei em 7º. Talvez se eu tinha subido no pódio. Mesmo saindo precocemente. Precocemente. E consegui sobreviver, que foi o meu grande prêmio. Graças ao meu bom Deus. Eu saí, fui resgatado de helicóptero, uma coisa até que eu falo sempre, a gente vai competir, mas a pressão da gente de subir no pódio nunca pode valer uma vida. Como eu caí na frente de um TV, ele não me derrubou, uma árvore bateu no meu peito, eu caí da moto, ele passou, viu que eu estava caído e desacordado e seguiu. Ele não era para ter seguido, era para ter me resgatado, chamado helicóptero.
como eu não tive como ser resgatado, chamar helicóptero, porque eu estava desacordado, o outro, o TV chegou com uma médica que era navegadora, me auxiliou, viu que eu estava desacordado e que chamou o helicóptero, por Deus, parou quase que do meu lado, não precisei de resgate por terra, ele já me colocou e me levou para a UTI, eu estou aqui contando história. Mas foi, e esse cara que parou e não me ajudou, ele foi desclassificado da prova e pegou um penal de 2 anos sem competir os Sertões. Você vê como é. E logo em seguida, minha família, e Fábio, acabou o ralito, eu não passei a me preparar, sem moto, sem carro, sem nada, só me preparar correndo. Me preparei a parte do pulmonar e cardio. Achei que estava bom. Fui para Fortaleza, treinei no TV ou no quadriciclo e digo, vou correr o Sertões de quadriciclo, não vou ficar de fora. E me inscrevi. E a família quando descobriu, já sabia, eu dando entrevista, dizendo que eu ia correr o Sertões de quadriciclo. Todo mundo ficou louco. Até meus amigos, porque eu não tinha nem navegador. Era só eu navegando e eu pilotando. Aí fui 5º lugar. Esse quadriciclo, eu não volto. Porque é muito difícil. É muito difícil. Qual a diferença, assim, para pilotagem? Pilotar? A gente, além de navegar, de pilotar, a gente tem que navegar. O quadriciclo, ele não é a bitola do carro. O que é a bitola? É onde fica o pneu de um lado e o pneu do outro. Ele divide. Ou tu tá numa bitola aqui, ou tu tá numa bitola aqui. Outra hora uma roda fica em cima da parte do meio, e é isso. Essa transição, para quem não está treinado, como Marcelo Medeiros, que é campeão do Sertões, acho que 8 vezes, e a gente treinou muito junto, até me convidou para correr o Dakar com ele, como mochila dele, como segundo piloto, mas não deu certo. E aí eu acho que o quadriciclo é mais difícil na minha idade. Aí eu saio do quadriciclo, em 5º lugar, ótimo. Quando eu percebi que eu poderia correr de UTV, aí eu digo, pronto, para eu fechar todas as modalidades, só precisava do UTV. E aí, quando chegou na modalidade UTV, eu entrei e me atrapalhei um pouco nas 2 etapas iniciais, porque eu nunca tinha feito um treino valendo. Porque quando eu fui treinar, o UTV quebrou. Que eu treino em Paulinho Neves, que é o único lugar que a gente pode andar ali, que tem dunas. E muita gente de fora vem para treinar em Paulinho Neves. E aí eu peguei, treinei pouco e fui para os Sertões. Quando eu cheguei nos Sertões, que eu entrei para correr as primeiras etapas, era só 8º lugar, 9º lugar, 16º. E aí, da 3ª etapa em diante, eu comecei a ficar ali nos 5 colocados ali pro final e consegui um 7º lugar com muita luta e sendo o 1º lugar na última etapa lá em Barreirinhas, que era minha praia, areia. Eu fui o primeiro nessa última etapa. E foi muito bom, mas não gostei do TV. Acelerar e frear era coisa para mim, como kart, só tem um acelerador e freio. Hoje não, hoje já tem troca de marcha e tal. Foi em 2020 e 2022. E aí eu digo, não, agora vai estar na hora de eu correr de carro. Aí eu fui fazer a Mitsubishi Cup. O que é a Mitsubishi Cup? É uma corrida monomarca, que só corre Mitsubishi, que a nível nacional é muito importante, dá muita visibilidade. E a gente treina muito para os Sertões, porque é um circuito pequeno de 30, 40 quilômetros, às vezes 60 quilômetros só, e os Sertões é 350. Mas é muito rápido e te dá uma preparação. E eu fui para a Mitsubishi Cup, ano retrasado, e fui o melhor piloto estreante. Muito bom para o Maranhão. E para mim, porque na mesma hora eu já ganhei, já consegui o carro para correr os Sertões pela uma equipe. E aí eu já fui certinho de lá, fiquei em 6º lugar, porque eu não fui nas outras etapas, só fui 2 etapas. Na realidade, eu estava só fazendo um teste para uma equipe para correr os Sertões numa Triton ER, Ethanol Race. E aí eu segui para os Sertões, correndo já no meu 2º ano, correndo pela Triton ER. Ano passado eu fiquei em 4º, e esse ano eu já fiquei em 3º. Quer dizer, podia ter... E tá melhor, a gente tá subindo. E sobre essa experiência desse ano, você trouxe o troféu aqui. Os nossos telespectadores que estão acompanhando pelo YouTube podem ver o troféu. Quem está pela rádio, infelizmente, não vai conseguir acompanhar.
mas eu queria que você contasse um pouquinho sobre como foi essa experiência desse ano. Eu vi que houve um incidente, graças a Deus, mais leve do que a É, perfuração no pulmão, mas eu acredito que tenha sido um incômodo muito forte durante toda a prova. Conta um pouquinho como foi, como aconteceu isso no início que a gente estava conversando antes. Você me contou que veio acontecer antes da largada, mas como foi essa trajetória esse ano? Foi desafiador? Conta um pouquinho dessa experiência. olha, esse ano foi realmente muito desafiador. Por quê? A gente foi de última hora para os Sertões. Os Sertões a gente tem que se preparar bem, tem que preparar o carro, tem que se preparar para correr. Eu fui, me preparei, mas não sabia se eu ia correr os Sertões de 2025, por falta de patrocínio. O que é o patrocínio da lei? Através da lei de incentivo ao esporte. Eu tive todos, desde 2013, eu corro com patrocínio através da lei de incentivo ao esporte. E o Matheus sempre me patrocinou. Antes era Semar, hoje é Equatorial, mas era Semar e depois passei para o Matheus. E o Matheus nunca deixou a gente de fora. Esse ano não deu. Mudança de governo. Brandão mudou o governo, o secretário, no dia, uma semana antes dos Sertões. Nosso projeto estava todo aprovado e assinado para a gente entrar. E não deu. Então, já começou aí. Mentalmente, já fui para lá super preocupado com dinheiro. Eu já tinha feito minha inscrição, mas faltava pneu, faltava manutenção do carro, faltava uma série de coisas. Até passagem aérea eu tive de bancar para um navegador do meu dinheiro, porque eu estava esperando, ia sair, não vai dar certo, dá certo. Eu não podia perder, porque o Sertões faz parte do Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country e era 4 etapas valendo para o campeonato. Dos 8 dias, 4 é Campeonato Brasileiro. E eu tinha de participar, e fui. E fomos bem. Aí foi quando a gente pegou, eu fui primeiro lugar no primeiro dia, no segundo dia, e no terceiro dia eu quebrei um câmbio. Aí me colocou lá para trás. Aí no quarto dia eu já ganhei de novo, primeiro lugar. Aí o outro eu fui segundo e terceiro. Aí completou ali os 6 dias. Aí, como a gente estava chegando perto, os outros 2 dias não teve como a gente correr, porque choveu demais, o helicóptero não subiu, e se alguém se acidentasse, como eu me acidentei, não ia ser resgatado de helicóptero. Os Sertões é muito preocupado com a nossa segurança. Isso aí não é só os Sertões, é todo campeonato brasileiro de rally, tem que ter isso, tem que ter segurança. E aí não deu, foi quando a gente ficou em terceiro. Mas andamos muito bem, ficamos bem no campeonato. Estou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro de Rally, disputando, estou com 2 pontos atrás do segundo e 8 pontos atrás. Se eu ganhar uma prova dessas 4 etapas que vai ter agora em setembro, eu já sou campeão, porque a última etapa é a dobrada dos pontos. Maranhão vai buscar, Maranhão vai O buscar. Maranhão vai ter que buscar, porque assim, cara, temos vários pilotos. Não, só tem 2 pilotos disputando. Um pela CBM, que é o João Afro, que tá para ser campeão. Eu, Fábio Cadastro, que tô para ser campeão, novamente, porque eu fui campeão no ano retrasado. No ano retrasado, fui campeão brasileiro. Ano retrasado, fiquei em terceiro lugar. Não tive como bancar a última etapa. O cara me passou com 2 pontos o vice-campeonato. 2 não, 3. Ele foi participar sozinho, ganhou e me passou. Esse resultado mostra a importância que é o incentivo, né? O A lei apoio. de incentivo ao esporte é para incentivar os atletas que estão no ápice do negócio. Eles estão concorrendo ali, patrocinado e dando mostrando os patrocinadores como o Matheus, como o governo do estado do Maranhão, e subindo no pódio com uma bandeira maranhense. Sai do teu estado, que é longe, para concorrer lá em São Paulo ou em Brasília, como foi ano retrasado, e esse ano foi em Goiânia, sair, a gente já tem 4 dias de rally, saindo do Maranhão, rodando, indo para lá a equipe toda para se instalar em Goiânia e começar 8 dias de prova, depois pega mais 4 para voltar para São Luís, que é caminhão, é o carro, tal. O cara pega o voo quando tem dinheiro, e quando não tem, ele vai rodando, como eu fui rodando. A gente já fica na equipe desde aqui de São Luís, rodando. Quando chega lá, eu já estou com 4 dias de rally. Teoricamente, os caras estão chegando de avião na cidade, correndo 8 dias e voltando de avião para casa. Nós não.
Aí nós vamos para o pódio. Parabéns para todos os maranhenses, não só de rally, mas de judô, de jiu-jitsu, de basquete, de todo mundo que sai de basquete, uma equipe para correr lá. Se eles vão de avião, diz que é mais caro do que estando em São Paulo. Vindo de Goiânia, vindo de Brasília, Bahia. A gente roda muito. Em relação ao Brasil, em relação à cena mesmo do rally do país, como você enxerga essa comunidade? Existe uma união entre os competidores? Existe essa filosofia de unidade mesmo, de apoio, de incentivo? Quais são os locais que estão mais avançados dentro desse cenário? E como você enxerga o Maranhão dentro do esporte? Bom, a dificuldade, por exemplo, você morar no Centro-Oeste, melhor lugar. Por exemplo, para carro, para moto, para todo mundo. Porque as peças vêm de São Paulo, vêm de Minas, vêm do Rio Grande do Sul, nunca vem do Nordeste. Só vai. Tudo que vai chegar aqui, chega com 5, 6 dias de distância. E é um problema, às vezes tem que vir via aérea. O amortecedor não dá para vir via aérea. Então tem ir rodando. Então o tempo para nós já é um problema. E a gente consegue fazer tudo isso para tentar, mas o carro, teoricamente, o melhor é ficar lá, em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou em Brasília, ou em Goiânia. Por quê? Porque eu ir para lá é melhor do que eu vir com o carro para cá, treinar aqui e voltar. Só que na nossa região, a gente tem o melhor lugar do mundo para treinar, que é os Lençóis Maranhenses, o perímetro, que pode rodar, que é areia. A gente vai para Pinheiro, pega muito lamaçal, muita lama, muito pântano. A gente corre para Barra do Corda, nós temos veredas, subida de serra. A gente vai para Carolina, a gente sobe serra, desce serra com areia. Enfim, a gente tinha de estar aqui para treinar, não lá. Mas é longe as peças, as manutenções, enfim. E é isso. A gente, para correr, tem que estar alinhando tudo isso saindo do Maranhão. Sem o apoio do governo do estado ou governo federal, é mais difícil. E o que pode ser feito para mudar essa realidade de, eu não diria de pouco acesso, mas realmente de muitos desafios, muitas dificuldades para quem deseja entrar dentro desse cenário, dentro desse esporte? Na sua perspectiva, quais são as ações que podem mudar esse cenário, transformar o esporte e o rally em algo mais acessível, algo que seja mais abrangente para as pessoas? De que forma o esporte ele pode alcançar a população de uma forma geral? Olha, hoje eu acho que o esporte que eu posso estar falando engrandecendo o assunto. Hoje o rally é um esporte que está crescendo no Maranhão inteiro e no Brasil inteiro. Mas eu falo do Maranhão, tem feito trilha em Mirador que dá quase 500 motos. 20 UTV, 30 UTV, que não é um rally. Não é rally, não tem, é só um passeio. E isso é muito perigoso. Inclusive eu não participo mais. Porque para um piloto de rally que anda todo equipado de segurança, ir para uma prova dessa, que ninguém tem nada, não anda de capacete, a maioria, moto dá na arame, o cara morre. Sempre tem um acidente, vai aparecer, o Fábio Cadastro estava lá. Aconteceu um acidente, mas ele estava participando, aí se eu não estou de capacete, porque eu tirei, aí aparece uma foto, eu nem vou. Agora, isso eu digo para os meus ouvintes que andam de rally em trilha pelo Maranhão inteiro, que está crescendo. Cada vez mais tem mais moto na trilha, cada vez mais tem mais UTV, cada vez mais tem Jeep preparado que anda mais do que meu carro. Só que eles têm que entender que tem que ter segurança e amor ao nosso meio ambiente. Porque onde a gente entra no rio, a gente deixa graxa. Onde a gente entra no rio, que atola, deixa óleo. Onde uma moto para e passa por cima de um cachorro, de um gato, de um cavalo, de um isso, de um aquilo, prejudica os moradores. Quando uma moto passa é uma coisa, quando passa a 100 é outra. Me desculpa quem faz os ralis de coisa, mas tem que ter cuidado e tem que ter uma regra para isso, porque vai deixar pessoas com problemas, tanto os moradores e o meio ambiente também. Então, eu acho que tem que se fazer com consciência. Para chegar nos sertões, ou para chegar
nos ralis, eu vou falar um pouco. O cara tem que comprar moto, ou quadri, ou o TV, ou o carro preparado para correr regularidade. Entre na regularidade. É mais fácil. Não precisa de equipamento nenhum de segurança. O carro não precisa de gaiola, tirar vidro, fazer isso, fazer aquilo. Ele só precisa estar de capacete e um cinto 4 pontas que é fácil ser colocado. Às vezes nem precisa, o cinto normal do carro. Entra no carro, faz um rally de regularidade, que aqui tinha um dos melhores ralis, que foi até o ano passado, acho que teve de regularidade pelo o João Afro e o Artuzinho, fizeram um campeonato de excelência, melhor do que muitos que eu já corri fora. Essa é a hora de entrar. E parou por falta de incentivo ao esporte. Resultado, não é caro. Se você pega seu carro 4x4, faz ali, não quebra, aprende, tem que ter a consciência que tu não vai ganhar logo de primeiro, mas vai ter que ter a experiência. Ganhei, subi no pódio, bate foto, leva para a assessoria de imprensa que ganhou, mostrou para todo mundo que tu é piloto e o cara é navegador e foi para pódio com o teu dinheiro. Aí você tem o que mostrar para um dia querer ir na secretária e dizer, ó, eu sou piloto, já fui campeão de regularidade pelo Maranhão, já participei do Ceará e fiquei em terceiro, eu já tenho garantia, tá aqui meu plano, analisa. Aí tem uma comissão que vai analisar o teu currículo. Você tendo esse currículo na mão, é um passo para conseguir os patrocínios, para começar a competir como eu fui. Quero agradecer aqui, posso agradecer? Fique à vontade. O meu amigo Joaquim Aico, que é o pai da lei de incentivo ao esporte, que viu na lei que os pilotos de kart, de quadriciclo, de moto e de carro também são atletas. Ele viu isso. E que representa o Maranhão como futebol, como basquete, como xadrez, como a natação, como judô, enfim. É a mesma coisa. E ele abriu. Agora, nosso dinheiro é limitado. Você sabia que o dinheiro que eu ganho para correr um rally é o mesmo dinheiro que sai para o cara nadar, para o cara andar de kite, para o cara andar de kart, para o cara para o cara ir para o judô? Tem uma tabela ali que a gente não pode ultrapassar. A gente vai naquela ali. Se quem quiser pedir menos, pede. Mas quem quiser pegar ali, por exemplo, o Bruno Lobo, ele não ganha mais do que eu. Ele é topado. Porque a lei de incentivo para o atleta é aquele valor. Às vezes a gente joga dois, o navegador também está disputando o campeonato. Eu ganho o troféu, ele também ganha. Ele é um campeonato, eu sou outro. Eu sou piloto, ele é navegador. Ele está competindo como eu. Aí a gente consegue equilibrar o carro. Entendeu? Mas é por aí. E nem sempre. Eu não me lembro o dia que nós ganhamos 2 patrocínios para correr um carro. Então a gente tem que se virar com os outros. Agora eu só posso ir para os Sertões, através da lei do incentivo, se eu já tiver certo pelo menos esse valor. Eu fui sem esse valor. Mas eu prejudiquei. Eu tive de tirar do meu para completar. E agora eu estou querendo correr o campeonato e a gente precisa desse apoio do governo. Muda governo, eles, mudou o secretário. Bicho, mudou o secretário, mas a data do rally não mudou. A gente vai ser campeão ou não vai, porque a gente não vai. É como se o Sampaio estivesse disputando ali para entrar na Série A e o governo diz, não, pá, tá beleza, não vou dar não, eu vou trocar de governo, vou trocar de secretário, não vai dar para... Tu entendeu? E aí a data tá bem aí, foi mais importante a mudança do que os atletas. Os atletas estão abertos por essa mudança de secretaria. Eu acho isso que é não olhar para o Maranhão, não é para o piloto Fábio Cadastro, nem para o João Afro, nem para o Marcelo Medeiros, não, é o problema para o Maranhão. O Maranhão vai ficar sem título. Que ano passado eu fui terceiro e ano retrasado fui campeão. Pô, eu estou falando aqui de campeão brasileiro. E a gente está do lado de fora. Então o Joaquim abriu para os pilotos e todos os secretários que nós já tivemos sempre recebem receba o atleta. Fale com ele. Se não tem dinheiro, diga. Porque ele não vai ter uma equipe para trás olhando para você.
Não sei se tu entende. Tem toda uma equipe aqui me esperando. E aí, vamos ou não vamos? Vamos ou não vamos? E aí eu fico segurando, eles têm apoio para ir para outra equipe. É uma expectativa que precisa ser Que correspondida. precisa correspondido. Você tem, eu marquei 4 vezes com um novo secretário, Celcinho, né? Celcinho. O Naldi, que era o ex-secretário, nunca deixou de atender a gente. E quando ele soube para dizer, rapaz, o dinheiro tá pouco, tá acima, só posso isso, dá para ti, e é real, passou a real. E a gente aqui atrás, ó, gente, era 4, vai só 2. Era isso, vai fazer. Vamos fazer. Agora, marca e manda recado dizendo que infelizmente a gente não pode ser recebido porque tem outros. Tudo bem, cara. Marca o dia. Mas aí, ó, chegou a data do rally. Tá de fora eu e João Afro e mais outros pilotos. O governador, o Brandão, ele nunca deixou de apoiar a gente. Nunca. Esses tempos, Flávio Dindo, Rosiana, todo mundo. Eu corri todos os anos. Nunca fiquei sem isso. Essa é a primeira vez. Entendeu? Chega um desabafo porque a gente se dedica pelo Maranhão. Não é o piloto Fábio Cadastro só. A gente quer levar. Porque você falou, o que eles olham a gente lá fora? Eles só respeitam quando a gente passa deles e sobe no pódio na frente deles. Enquanto isso, tu não tem nome. O teu sobrenome é Maranhão. Ou então eles chamam a gente de Sarney. É engraçado, né? E aí Sarney vem para cá. Quer dizer, a gente não tem... A gente, quando sobe no pódio, ele diz, é Fábio Cadastro. Eu te conheço. Rapaz, tu é bom mesmo. Onde é São Luís? Já me perguntaram isso. Capital de onde? Você vê, cara. Rapaz, teu problema é geografia. Entendeu? Tu é muito bom piloto, mas tu tem que estudar, cara. É triste e cômico, né? É triste e cômico. É como se a gente fosse... não sei nem dizer, cara. É bom para mim quando eu vou hoje e todo mundo me chama de Highlander nos Sertões. No Maranhão já estão me chamando de sertão, do Highlander. Graças a vocês. Eu gosto de contar história porque a nossa história tem mais de 30 anos. E o maranhense me conhece também. Eu já fui trocar pneu do carro. O cara, quando eu parei lá, tá, o cara começou a trocar o pneu, ele me olhava, aí corria lá dentro, voltava, corria lá dentro, voltava. Aí até que veio todo mundo dizia, pá, tu não é o piloto Fábio Cadastro? Eu digo, sou. Gente, vamos embora tirar foto. Todo mundo era fazer a trilha. Gente que fazia de bugre, de UTV, de gaiola feita a facão, moto. Pai, era engraçado. Aí todo mundo tirando foto comigo. Pô, cara, eu te admiro demais. Meu sonho é os Sertões. É aquele negócio que eu te falei. Quem faz trilha quer ir para os Sertões. E a gente tem um maranhense que vai fazer 60 anos dentro dos Sertões. E a minha grande ideia era ir correr de moto. Mas a família já realmente, eu prometi que eu não vou. Porque a preparação é maior. E para a gente finalizar, eu queria que você desse uma mensagem para os jovens, para os ouvintes que estão acompanhando essa conversa aqui com a gente até agora. Qual a mensagem de incentivo, de esperança que você tem para essas pessoas que possuem aquela chama, aquela ambição, aquela paixão de realmente viver ou experimentar, vivenciar o rally com responsabilidade, com consciência, sempre destacando que é um esporte perigoso, que precisa de proteção, ser realizado de uma forma segura. Então eu queria que você deixasse essa mensagem para essas pessoas que, assim como você, sentem essa paixão pelo automobilismo e pelo rally. A mensagem que eu dou é, se você gosta de trilha, você já tem um veículo, ou moto, ou um quadriciclo, ou um TV, ou um carro preparado por 4x4. Você tendo isso, vá para a trilha com consciência. Porque na trilha você vai aprender a pilotar para querer um dia correr os Sertões. Lá na trilha, nós vamos aprender a desatolar, andar melhor na areia, fazer entradas e saída de areia e correr mais, né? Só que com segurança em lugar que não tenha pessoas, que não seja, quando você vai passar por uma vila, mude a velocidade para 40, no máximo 20, 40. Passe pelo povoado e lá depois do povoado, se você souber, você pode andar, mas é perigoso. Hoje existem trechos
como a Ilha Race, que a gente tem na Ilha Race, a gente tem uma pista de 6 quilômetros para treinar lá. Lá tá aberto, é só avisar, entendeu? E entrar, pedir para ficar treinando com segurança, porque se capotar um carro lá dentro, não tem que então nunca ir sozinho, para trilha nenhuma. Então você vai com outro, é isso que eu digo. E começar, quando você fizer essas trilhas, sempre acompanhado com alguém, nunca sozinho, por conta de atolar ou acontecer alguma capotada, alguma coisa, tem como ser resgatado. Você vai para o regularidade, que é uma categoria fácil, como eu falei, você entra, tem o navegador, não precisa, o cinto é normal, tudo, gasta pouco. Vá com consciência, ande só o que você pode para não quebrar o carro, não furar pneu, para chegar no pódio ou não. É experiência. Saindo dessa experiência, você vai valendo quando você souber que já está apto a correr com responsabilidade e segurança. Porque não adianta ele ser rápido, eu conheço muito piloto rápido que perde para mim direto. Por quê? Porque ele anda bem 2 dias, no terceiro ele quebra, acaba o carro, acabou para ele. E eu passo dele. Então não adianta, se a gente não chegar, não tem pódio. E para ter pódio, tem que mostrar para todo mundo que tu é piloto. E cada vez mais está no pódio. E aí tu entra, como eu tô hoje, correndo atrás de um patrocínio. Entendeu? E aí a gente chega e diz, olha, eu sou campeão brasileiro 3 vezes, estou em disputa da 4ª. Eu já fui campeão do Sertões Series, de séries, já fui campeão paulista de rally. E aí, tu não vai falar comigo para me dar um patrocínio? Vou, entra aqui, bora ver o que eu posso ajeitar. Aí eu pego patrocínio para pneu, para carro, a concessionária Intercar me patrocina, a bateria Moura já me patrocina, outros postos já me patrocinam combustível, o CH Posto me patrocina todo o etanol. Quer dizer, então tenho vários apoios que estão querendo ver a empresa dele com o Fábio Cadastro, com a Cadastro Race. Isso é bom para o nosso Maranhão. Quem abriu isso, eu digo, foi eu e o Joaquim Aico, que fez através da lei de incentivo a gente chegar lá. Porque se ele não fizesse isso, nunca ninguém tinha botado um carro nos Sertões ou uma moto nos Sertões. Nunca. Entendeu? E agradeço o secretário Naldi, que esses 3 anos que ele passou aí no governo, ele ajudou muito os atletas, não foi só eu, não. E eu quero que o novo secretário abra o olho para os atletas que estão disputando campeonatos. Se a gente não conseguir isso, é um ano inteirinho jogado fora. Entendeu? Fábio, então foi um prazer recebê-lo aqui, falar um pouquinho sobre esporte. Eu acho, não tenho certeza, que é extremamente importante a gente realmente falar da importância desses incentivos, desse apoio, desses patrocinadores, porque para o esporte ter esse desenvolvimento, para que novos talentos consigam chegar a alcançar os seus objetivos, levantar a bandeira do Maranhão, do Brasil, nessas competições é preciso ter esse apoio, é preciso ter essa base, essa estrutura. Eu vejo que você tem uma carreira, uma trajetória extensa e mesmo assim a gente ainda infelizmente enxerga que alguns setores do mercado, algumas pessoas da política não dão a devida importância a esse movimento de incentivo, de apoio, e ter uma conversa com você como essa de hoje é extremamente importante para que a gente evidencie que isso ainda acontece, ainda é uma luta diária, um desafio para quem deseja viver do esporte, né? E receber você aqui é muito gratificante porque a gente consegue ter a dimensão do quão benéfico o esporte pode ser, do como a vida pode ser transformada através do esporte. E diante disso eu queria, para a gente finalizar, que você contasse como a sua vida foi transformada pelo rally, pelos motores. Se você tiver algum agradecimento final, fique à vontade. E é isso. Eu tenho fome por título. Eu quero levar o Maranhão para frente e estar sempre no pódio. Isso aí é meu lema. Até brinco, o importante não é competir, não. O importante é ganhar. Não é assim, mas eu digo, a gente vai para valer. E eu digo sempre para os atletas que estão entrando em qualquer modalidade, em natação, você tem que se dedicar, fazer tudo. Mas tem problema, mas é o gasto, mas faça. Se você quer, você faz. E vai acontecer. Como aconteceu comigo, acontece também com quem se dedica.
Entendeu? E eu quero agradecer muito, através da lei de incentivo, eu estar sempre nos Sertões e sempre no pódio. Foi poucas, de 13 participações, 10 eu fui ao pódio. 10. Eu tenho tanto troféu desse daqui, porque teve ano que eu ganhava era 2. Um por correr pela Mitsubishi e o outro para correr pela categoria. Então, se eu te mostrar, tenho eu não tenho mais lugar. E tenho 3 de campeonato brasileiro. Eu quero agradecer ao Matheus, Supermercado Matheus, o Wilson Matheus, nunca deixou a gente de fora. Com todas as dificuldades, através do. E de última hora, paz, vai. Tá aqui. Pronto, graças a Deus. Chegamos, tá aqui, ó. Nosso patrocínio. Quero agradecer a ele. E assim, o que eu quero dizer pro final é que a gente faz por amor. O dinheiro, porque é caro. É caro. Mas às vezes a gente tem que ir com o que tem. Eu só quero ir se for perfeito. Meu amigo, tu não vai nunca. Eu já fui de carro praticamente sendo montado lá no rally no dia da prova. Fui e cheguei. Podia ser melhor. Mas e se eu não fosse? A história ia ser contada como? Olha, o Maranhão é tão querido lá fora por conta dos Lençóis Maranhenses. E todos os carros eu tenho um patrocinador de Goiânia que faz meu câmbio, entendeu? Que é esse patrocinador, ele vem treinar os carros aqui. Que ele faz o câmbio, ele treina aqui e ninguém nem vê. Ele vem para Paulinho Neves, sobe duna, desce duna, volta para a cidade dele e testou o carro. E bota o maranhense para testar. Ele manda os equipamentos, a gente testa aqui, diz o que é para fazer, volta, que fica mais barato para ele, e ele sabe que ele está patrocinando um piloto de Sertões. Entendeu? Easy Track, que é o cara que patrocina, ele monta isso e faz. E eu tô com ele desde 2014. Eu sou piloto de teste dele. E dá certo? Dá certo. Tá lá, no carro, patrocínio. Então a gente vai conquistando, a gente tá abrindo o caminho para quando o outro quiser vir. Eu conheço um cara que tu corre, e aí, vem cá, esse aqui é piloto. O João Afa, que hoje é piloto de moto, ou de UTV, e é da categoria CBM, entendeu? Não é do automobilismo CBA+, tá andando muito e disputando. Hoje apareceu ele. Foi primeiro lugar esse final de semana passado. E tá sem patrocínio que nem eu. Lutando para ser campeão. Fazendo tudo. E a gente vai correr realmente para valendo. E esse cara que vai entrar, que a gente indica ele, fica no nosso lugar. Entendeu? E vai subindo. Ele vai entrando. Já tem um outro piloto. Um detalhe. Um piloto de um Piauí. O Gutenberg, foi campeão brasileiro ano passado. Ele me chamou para ele tirar foto comigo. Eu fui a Brasília porque ele foi campeão. Ele disse: Fábio, foi tu que me colocou aqui. Cara, que honra. Eu fui um dos convidados do piloto, porque a Federação de Automobilismo faz uma festa que vai todos os pilotos de todas as modalidades, até da Fórmula 1. O Bortoleto não estava lá, mas o pai dele estava. Então, nós estamos no meio de todo mundo recebendo troféu. Entendeu? Não, o Maranhão não é só Sampaio, Moto, não é só futebol, não é só basquete. Não, o Rafael Leitão, até hoje, disputa o xadrez, cara. É ícone. É como nós somos ícones. Não podemos ficar de fora. Podemos? Não. Então é com isso que eu me despeço. Muito obrigado, Fábio, por ter vindo aqui conversar com a gente, explicar um pouquinho da sua experiência, contar realmente como está o cenário de rally no Maranhão, a importância de trazer o esporte em evidência, falar do incentivo, falar dos desafios, uma realidade que muitas pessoas às vezes glamorizam, né? Ou enxerga somente o lado positivo, não percebe que existem muitos desafios, que às vezes o que realmente move pessoas como você é a paixão. É perseverança. Porque se a gente for esperar para estar perfeito tudo, a gente acaba que não vai fazer nada. Então, os sonhos eles precisam ser perseguidos com vontade, com garra, com forças e unhas, para que histórias de sucesso como a sua possam chegar até aqui o Imparcial para a gente contar
essa linda história, incentivar pessoas e cada vez mais expandir os benefícios do esporte. Vai acontecer agora, do dia 24 ao dia 27, o Rally Tocantins, Sertões Tocantins, que faz parte da Sertões Series, que é uma série, os Sertões, e tem mais uma etapa. Quem ganhar essas duas, somado de ponto, vai ser campeão. Então, eu estou em busca desses Sertões Series, ser o primeiro campeão desses Sertões Tocantins, que é a primeira vez que vai ter, e ser campeão brasileiro ou vice-campeão, vai depender da corrida lá. Mas se eu não participar, tudo isso foi... O carro está pronto. Nós aprontamos o carro, está terminando só os amortecedores. Se o governo, Brandão, se você der o ok, o secretário receber a gente, eu tenho certeza que o nosso projeto está pronto. Era só ele assinar. E você, Brandão, como eu falei contigo ano passado, falei com o Brandão ano passado, ele deu na hora, cara. Na hora, pediu para o secretário Naldi já estava com tudo pronto, só faltava assinar. E eu sei que ele vai fazer isso. Porque o Brandão, ele enxerga longe. Ele está vendo que está melhorando, o esporte está melhorando, não está piorando. O futebol, não sei. Mas aí não é um problema do Maranhão que não está incentivando. Está incentivando. Entendeu? Mas eu acredito no Carlos Brandão, que vai ajudar, o secretário Celcinho também vai assinar esse certificado, e a gente vai, e eu vou estar aqui contando a história. Amém, amém. Se Deus quiser, e vai trazer campeão. mais um troféu aí para os nossos Vamos estar com outro ver. aqui, bem mais bonito, e já esperando o do brasileiro, que é entregue em fevereiro do ano que vem. Entendeu? Trazer aí uns pezinhos para a gente botar nessa mesa. É isso. Então, gente, muito obrigado vocês que estão conosco aqui até o final. Acompanhem nossas entrevistas no canal do YouTube O Imparcial. Eu me chamo Marlan Levi. Foi um prazer receber você aqui, Fábio. Acompanhe nossas notícias, visite nosso portal. O Jornal Impresso está aí todo dia saindo nas nossas bancas. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima e tchau.